Olá pessoal, tudo bem com vocês? O papo de hoje está na tela. E aí, vale a pena investir em China 11 ou começar a olhar com mais carinho para a China novamente? Se não, China 11, de repente, ativos que são correlacionados com o crescimento chinês. Vou trazer para vocês essas três headlines de jornais diferentes, só para dizer para vocês que, olha, no gráfico, na parte técnica, o China 11 está com uma carinha de fundo que fazia muito tempo, talvez esse ano aqui não tinha acontecido ainda. Tá? Então vamos ao combo China. Eu acho que hoje acabou de acontecer, o portal G1 acabou de divulgar aqui um pouco do diálogo entre o Biden e o Xi Jinping. Tá? Então o Biden disse: competimos para a China, para o Xi Jinping, mas sem conflito. Diz Biden após o encontro inédito com Xi Jinping, tá? Na prévia do G20. Encontro entre os presidentes dos Estados Unidos e China, na Indonésia, foi o primeiro presencial desde que o Biden foi eleito, em 2021. O mandatário chinês também foi eleito para o terceiro mandato, não faz nenhum mês. Biden descartou uma guerra fria e disse que após a reunião bilateral, um dia antes da cúpula do G20, e fez essa declaração após a reunião bilateral, um dia antes da reunião do G20. Tá? Então, bem interessante, créditos aqui pessoal do G1, eu não consegui o nome do jornalista, mas a equipe do G1 aqui publicou hoje mesmo, dia 14, tá? Faz pouco tempo que eu peguei e pesquei esse artigo, tá? Outro artigo aqui da Bloomberg, né? Publicado dia 12. China diz que está refinando as regras de Covid, não necessariamente relaxando, o que trouxe já alta no minério, alta nas ações de Hong Kong e na China. Então, mais uma notícia positiva. Vamos refinar aí as regras de Covid, né? Aquele lance de Covid 0. Vamos para Covid 1, 2. Não é 10, mas já não é 0, tá? E depois, dia 14 também, hoje às 7 horas da manhã, mais um artigo dizendo: China apresenta medidas para apoiar a recuperação do setor imobiliário. Então, bem legal aqui, a China apresentou um plano, um pacote, né, um amplo pacote de medidas para ajudar o setor imobiliário, uma tentativa de compensar os efeitos das restrições da pandemia. Então, mais uma vez, a China vai lá e respira, tá? Ou joga para o mercado o que o gráfico do minério de ferro muito bem precifica, certo? Então, sempre que a China, durante a queda das importações, durante a queda até das exportações chinesas, mas principalmente dessa subida de juros no mundo inteiro, né? Todos os analistas aí projetando menor crescimento e a China entregando menor crescimento por causa da sua restrição zero Covid, o minério de ferro fez. Qual é o contexto, pessoal? Março de 2021. Aproximadamente março de 2022, não 2021. Ou seja, pós o início do conflito Rússia e Ucrânia. Esse é o contexto do minério de ferro. Durante todo esse período, pós-Putin na Ucrânia, até aqui, pessoal, até Black Friday praticamente, novembro, dia 14, pré-feriadão nosso, hoje é segunda-feira, o que o minério de ferro precificou quando algum representante do governo chinês veio a público e disse: olha, vamos fomentar a economia cortando os compulsórios, diminuindo os compulsórios, ou vamos injetar dinheiro, ou vamos salvar as companhias Evergrande, vamos cortar juros, vamos isso, vamos aquilo. O que o mercado de minério de ferro, como que ele respondeu a essas notícias positivas? Vamos flexibilizar as medidas de Covid. O mercado respondeu dessa maneira. Vindo 22%, 31 dólares e 5 cents. Depois subindo 22%, 27 dólares praticamente. Depois subindo 25, quase 26 dólares de novo, 26%. E agora, pessoal, já subimos, tá, 30%, algo em torno de 22 dólares e 40 cents. Então eu tenho que a história rima, não se repete. Então eu tenho para o minério de ferro mais um pouquinho de subida, tá, até lateralizar. Quais são os dois pontos de lateralização? 97 e 99, tá? E depois somente os 112,90. E aí lateraliza. Volta a cair? Pessoal, vai voltar a cair se de repente os dados econômicos continuarem a ser ruins ou abaixo do que o mercado espera. Volta a cair se a Covid-0 for só no gogó, de mudança ou de afrouxamento, ela continuar sendo bastante restrita, vai voltar a cair. Vai voltar a cair até quanto? 61 dólares e 85, 56, 65. Esse aqui é o papo de minério de ferro, mas está muito ligado às expectativas do que Xi Jinping fala, do que o governo chinês tenta reproduzir. Quando eu vou para os gráficos dos índices,
da China. Eu vou tentar trazer aqui o Hang o China Composite, o Xangai Composite é muito bom, mas o Hang também dá uma proxy de como tá as expectativas por lá. Hang é o índice de Hong Kong. Tá? Então, o Hang, pessoal, quando eu coloco lá no gráfico semanal, vocês vão perceber que é um gráfico muito parecido com o do minério de ferro. De março para cá, a gente tem quedas. Ponto. Não muda muito. Tá? E a gente completou todo um ciclo gigante de queda. Começou lá em 2018, passou pela pandemia e finalizou aqui em 18.565. Fizemos aqui, esse é um gráfico semanal. Quando tocamos pela primeira vez, respondemos com alta. Depois voltou a cair. Por quê? Restrição e crescimento mais baixo do que o esperado. Esse é o momento em que a China recupera, ou que Hong Kong, no caso aqui uma proxy, está recuperando essa queda. Então eu tenho para o Hang Seng mais altas. Por muito tempo? Não. Estou falando aqui dos 19 mil pontos, 19 mil pontos e 16, 18 mil pontos 565. Estamos a 17.700. Então tem um pouquinho mais de alta. Vai me surpreender e eu já começo a pôr a possibilidade de acontecer que a gente venha para esse tipo de fluxo de alta. 48%. Isso jogaria para nós o trade China, ou seja, minério de ferro, construção civil e etc., lá para 24.640. Eu tenho essas duas oportunidades, esses dois vieses de acordo com a minha análise. Não é uma verdade, é a minha análise. Então, tenho essas duas maneiras de enxergar os ciclos de alta do contexto de curto prazo. De longo prazo, acho que a gente está ainda com pouquíssimas informações positivas, econômicas da China. Nós percebemos que o fundo de 2008 foi muito mais abrupto do que 2020. Então, aqui está a crise financeira, de 2008. Aqui está a crise de 2020. Respondeu de maneira diferente, tá? A economia e o mercado financeiro, tanto em Hong Kong quanto em Xangai. Então, nesse momento, eu vejo que sim, há um bom nível de preço para se acreditar que estamos numa parte mais compradora do que vendedora para a China. E se nós olharmos para o cenário China, ela não iniciou a sua queda, isso na ótica de aplicações financeiras, não iniciou sua queda em 2020. Não iniciou. A queda da China vem de 2018 para cá, com o Trump, principalmente com o Trump. Lembrem do trade war lá, né? O Trump começou a fazer aquela guerra tarifária, certo? Contra a China. Então, vamos dizer assim, o efeito Estados Unidos restritivo, ou melhor, protecionista, fizeram os mercados chineses tomarem um baque. Pós 2020, recuperação para o topo de 2018, mas não chegou a romper o topo de 2018 e também não rompeu o topo de 2008. Bom, no frigir dos ovos, pessoal, o ciclo da economia chinesa está em um patamar que a inflação não é um problema. Ou seja, o governo chinês tem fiscal e tem a inflação controlada. Logo, 2023 pode ser um ano que o Xi Jinping faça ali mais esforços. Não estou dizendo que a China vai voltar a crescer 2 dígitos, 10%. Mas é muito provável que ano que vem a China cresça mais do que os Estados Unidos. Porque os Estados Unidos está contendo a sua inflação e a China quer inflação, ela quer crescer. E se ela sair, afrouxar, refinar, né, como é aqui utilizado, né, refinando as regras de Covid, seria afrouxar, ela pode crescer bastante. E aí vocês sabem que o Brasil é uma proxy de China, mas, por exemplo, você não quer vir para o Brasil, não quer investir no Brasil, porque o Brasil estava em alta. Né? Você tem a China. Deixa eu ver se eu consigo colocar também o Xangai aqui para vocês. Eu finalizo com o Xangai. Eu não vou ter o Xangai Composite. Não vou ter o Xangai Composite. Ou pelo menos eu não me lembro do Xangai Composite, pessoal. Eu vou ficar devendo aqui para vocês. Vou ficar devendo para vocês.
Fica para um outro vídeo aqui, eu trago também o índice da China. Mas eu gosto de olhar mais o Hansen. Para mim é uma proxy melhor de como é que tá o humor por lá. Feito isso, pessoal, a gente cai no China 11, que quando eu comecei o vídeo, eu acho que eu falei sobre volume. Se eu não falei, eu falo agora. Temos volume. Volumão. A liquidez do China 11 é bem pequenininha, só pessoa física. E de repente, crau. Volumão, pessoal. Volumão com pivô de alta feito. Ou seja, com compra. Candle de força e tudo mais. Então, China, no curtíssimo prazo, vai cambalear ainda. Mas no curto, ou seja, 2023, pode ser a salvação da pátria. Um das poucas economias que tem fiscal e inflação contida. Então, para 2023, eu acho bem plausível você imaginar que a China cresça mais que os Estados Unidos. Porque a tendência dos Estados Unidos é estagnar e a China até crescer um pouquinho mais do que esse ano, se afrouxar, se refinar a política de Covid-0. Então, o movimento do China 11 pode ser este aqui, de voltar para os 5,3, 4,90, porque no curto prazo temos ainda problemas. Agora, no curtíssimo, né? Agora, no curto e no médio, eu vejo muito mais plausível dois alvos. 5,96 para o ETF e depois 6,80, 7,11, 7,12. Voltando a performar este ciclo aqui, ó. Eu acho que a mesma coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai fazer acolá. Se vai ser em linha reta, se vai rimar perfeitamente, pessoal, é um viés. Não é uma verdade, é um chute meu. Eu imagino que é isso que vai acontecer com ativos da China. Como o minério de ferro, a sua Vale, já andaram na frente, já foram. Enquanto eu gravo esse vídeo aqui, Vale subiu pra caramba já. CSN, Gerdau, todas as mineradoras subiram. Eu vou em quem ainda não subiu o suficiente, que é o ETF. Então o ETF pode sofrer com quedas no curtíssimo, até os 5,3, 4,90, mas eu acredito que no curto volta a subir para pelo menos 5,96 e depois 6,80, 7,11, 7,12, já para os mais otimistas. Se acreditar realmente no afrouxamento e na lapidação da política e do crescimento e etc. Beleza, pessoal? É isso. Espero que vocês tenham gostado. Fico por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.